Muito bom dia, mais um dia que o Senhor nos concedeu, graça e paz dele habita sobre nós, sobre essa terra. A paz que excede todo entendimento. Como é bom servir esse Deus Todo-Poderoso. Essa noite eu tive uma experiência muito boa, já tem algum tempo aí que eu tenho sentido incômodo comigo mesmo em criar algo, sabe, acerca daquilo que a gente tem aqui dentro que quer semear para as pessoas, e até essas próprias lives aqui tem sido um start e tem sido muito bom, porque tem me levado a ter um momento de relacionamento com Deus, com Jesus, assim, de forma mais íntima. Está sendo bacana viver isso, viu? Muito bom. Enfim, e essa noite eu tive uma experiência muito boa. Eu tive um sonho revelador aí de um projeto e foi tão intenso que eu via claramente as coisas andando, as coisas funcionando e as pessoas sendo impactadas, né, em relação a esse projeto. Eu não quero aqui detalhar o projeto em si, porque vai ser realmente uma surpresa. Ainda tá bem cru, a gente está formatando isso. Oi, querida Alice. Beijo, viu? Amo vocês. Ontem eu conversei com Cris e foi muito boa a conversa que a gente teve. Fiquei muito feliz. E aí, falando acerca desse sonho que eu tive, né? E assim, eu vi que o Senhor já está me dando estratégias para as coisas, já está me dando soluções. Muitas vezes eu não sabia o que fazer e o Senhor vem com a coisa pronta para mim. É isso aqui que você vai fazer, que vai prosperar. E esse sonho foi maravilhoso, porque em sonho ele me mostrou o que era para fazer, né? E eu acordei no meio da madrugada, assim, quieto, e já pensando, nossa, que bom, Deus, tá bom, é isso mesmo, vou tentar dormir de novo. E, eu não conseguia dormir, eu estava incomodado. Falei, não é possível, meu pai. Rolava para um lado, rolava para o outro. Enquanto isso, agi do meu lado, falando sozinha, dormindo. E mais tarde, a gente tomando café e compartilhando. Aí ela disse que ela teve foi pesadelo e tal. Mas enfim, voltando ao meu sonho, eu entendi que eu tinha que colocar, o Espírito falou claramente que eu tinha que colocar isso no papel para que não esquecesse, até isso. E aí eu sempre tenho ali um papel, uma caneta do lado, né, na cabeceira, e eu fui e anotei o que o Senhor tinha me dado no sonho, anotei. E impressionante, depois que eu anotei, deixei a caneta, virei para o lado, foi quando o sono veio e me arrebatou novamente. E aí eu acordei de manhã, sabe, pensando sobre isso e maravilhado. Tanto que Deus é bom, né? Tanto que Ele, quando a gente, sabe, tá disposto a manter esse laço forte com Ele, tanto que o relacionamento é recíproco. Porque assim, na verdade, Deus está expondo isso para nós o tempo todo, né? Que Ele quer ter esse relacionamento recíproco conosco, Ele quer manter essa relação forte, firme, em que a gente mais recebe do que dá, na verdade. Ele está ali. É a gente que fica retendo. Muitas vezes a gente tem... Eu vou usar um termo que eu já usei em casa, que a minha esposa já usou, que é... A gente tem preguiça de se relacionar com as pessoas. Preguiça, mas a preguiça vem da resposta em relação a essas pessoas, sabe? Será que a mesma energia que eu vou gastar, a mesma intensidade que eu vou gastar de amar essa pessoa, de ceder alguma coisa para essa pessoa, eu vou ter em troca? Então a gente acaba pensando na troca. E na verdade tinha que ser o contrário, a gente tinha que oferecer sem pensar na troca. Buscar o relacionamento sem pensar na devolução desse relacionamento, entende? Porque isso tem que ser algo natural. Eu tenho que fazer, e isso tem que ser algo natural, tem que ser algo que vai vir naturalmente. Né? Essa reciprocidade significa exatamente isso, voltar para você naturalmente, sem que você espere em troca. Então, o relacionamento de Deus para conosco é assim, ele se relaciona em reciprocidade. Não obrigatoriamente a gente
tem que dar para ele de volta, mas a coisa é natural. Então, a partir do momento que a gente entende isso e cede isso a Deus, as coisas, cara, o relacionamento com ele é impressionante. É como, por exemplo, um pai e um filho, né, com base na palavra, acaba vivenciando, né? A gente vivencia isso como pai, como filho, né? E obviamente, agindo com sabedoria, a gente vai fazer dessa forma. É manter o nosso filho próximo, é botar ele no meio dos nossos negócios para que ele entenda. A gente tem que manter essa relação com o nosso filho tem que ser nosso amigo, sim. Eu ouvi muitos anos atrás, antes mesmo de me casar, eu ouvi uma mãe falando para uma filha. A filha estava abrindo o coração para a mãe. Por um lado, a mãe foi sábia, mas na palavra hoje eu interpreto como não tão sábio. Mas a filha abriu o coração para a mãe a respeito de um problema que ela tinha receio em contar para o pai. E a mãe falou assim, ó, filha, é o seguinte, eu sou sua mãe. Eu não sou sua amiga. Então, saiba que eu não vou esconder nada do seu pai. Então, assim, ela foi sábia em dizer que não esconderia nada do pai e que era mãe. Mas, no meu ponto de vista hoje, com a maturidade que eu tenho, ela errou no momento em que ela dizia que não era amiga da filha. Eu acho que não. A gente tem que ser amigo, sim, dos nossos filhos. Nossos filhos têm que sentir profunda amizade por nós. Isso é bom, sabe? Isso é bom. Isso aí, eu pude viver isso na minha vida, a amizade com meu pai, muito depois de casado, muito depois dos meus filhos nascidos. Eu não sentia isso quando criança, não sentia isso como adolescente. Tá? Meu pai era um homem muito, assim, muito trabalhador, muito ocupado, ele tinha os problemas dele. Eu, como filho mais novo, hoje sou o filho único, né? Meu irmão mais velho, para quem não sabe, ele nasceu com uma enfermidade, uma deficiência, e era um bebê que a gente tinha dentro de casa. Então eu sempre tive essa consciência de filho mais velho, mesmo sendo caçula, né? E eu não tive essa situação dentro da minha casa de ser tratado como um filho caçula. Não tive isso. Isso não me fez falta por um momento, tá? A não ser assim, porque eu senti muito, por um momento, a falta de cuidado, ou sei lá, parceria. Eu não sentia a parceria que eu deveria sentir do meu pai. Meu pai me deu tudo. Meu pai é um homem fantástico, sabe? Eu liberei por tudo isso, que chegou um momento na minha vida que eu cheguei a sentir uma mágoa por não ter tido isso, sabe? Mas eu tive sabedoria de Deus de liberar isso. Eu liberei. Eu sei que na ocasião ele não entendeu isso. Eu não sei se depois ele entendeu, porque a gente nunca tocou nesse assunto, porque a minha função como cristão eu tinha que fazer e eu fiz. Mas assim, eu liberei isso, sabe? E isso me trouxe uma paz profunda e um crescimento grande, né? Era uma peia, como eu disse já em momentos anteriores, era uma peia que me prendia e que eu resolvi soltar. E assim, com o tempo, eu vim, sabe, essa amizade com meu pai veio vindo à tona. E eu tenho procurado sempre manter esse relacionamento de amizade com meu pai, né? Que eu não tive no passado, mas que hoje eu tenho vida, eu tenho fôlego de vida ainda para poder fazer isso. E eu procuro fazer da melhor forma possível. Então, assim, a gente precisa sim ser amigos dos nossos filhos. Eu procuro ser amigo dos meus filhos, eu procuro brincar com eles, sabe, instigar brincadeiras, instigar conversas, e deixar claro para eles. Eu sempre deixo claro, olha, vocês têm aqui, além de um pai, um amigo. Então, o primeiro amigo que vocês devem contar aqui na Terra sou eu. É a sua mãe. Então, na rua, a gente tem nossos amigos na rua, sim, aqueles amigos que a gente cria intimidade. Eu tenho grandes amigos de infância. Ainda ontem conversei com um que eu não considero amigo, é irmão, mais que irmão, como a palavra diz, né? Meu querido Alexandre. A gente cresceu junto, né? Assim como outros, o próprio irmão dele, Fábio.
o Bruno, o Arley, a gente tem muitos amigos, o Anderson. Se eu começar a enumerar aqui, eu vou cometer erro de falhar e de acabar esquecendo algum nome. Mas eu tenho grandes amigos que Deus me concedeu aí. Não tive, assim, o prazer de ter crescido brincando com o meu irmão de carne por muito tempo. Foi só quando eu era muito novo, muito criança, né? Até que o problema dele foi causando assim, uma degradação física nele e ele já não conseguia mais agir sozinho, ficou totalmente dependente. Por isso que eu sempre disse que ele era um bebê que a gente tinha dentro de casa. De fato era, né? Mas foi um momento muito bom da nossa vida tê-lo conosco, sabe? A missão que Deus nos deu em relação à vida dele foi cumprida com consciência e descanso da cabeça no travesseiro. A gente amou ele até o momento em que ele resolveu ir para o Pai. E um belo dia a gente vai estar lá junto e você vai conhecer meu irmão. Eu amo muito a vida dele e foi muito bom os momentos que a gente viveu junto. Mas assim, eu tenho irmãos na terra que Deus me concedeu, oro por eles, abençoo a vida deles, eles também por mim, e a gente ama um ao outro, ama os filhos de um de outro, ama o progresso de um de outro, torce pelo progresso de um e outro. Quando vê o sucesso do filho de um e outro, a gente fica extremamente extasiado e alegre, porque faz parte da gente, é da nossa família, eu falo isso, né? É família mesmo, não tem como a gente comparar, chamar como amigo, é diferente, é como se fosse sangue, né? E o sangue de Cristo nos une também. Então, assim, eu fico muito emocionado quando eu falo dos meus amigos, porque são realmente irmãos para mim. E o Senhor, ao longo da minha vida, veio me dando esses mais irmãos, mais amigos, né? Que foram entrando nessa família. E por onde eu passei, graças a Ele, eu consegui relacionamentos assim, que Ele me concedeu relacionamentos fantásticos, tá? E passando pelo Rio Grande do Sul, amigos assim que a gente criou, mais que irmãos mesmo, tá? Aqui a própria Alice, o Cris, seu marido, né? Enfim, eu não quero citar nomes porque eu vou cometer gafes. Logo depois que a gente foi para a Europa também veio pessoas fantásticas, a própria querida Simone que está aí com a sua família, né? E enfim, tem muita gente que faz parte de nossas vidas hoje e que a gente está aí extremamente aberto e feliz em poder semear também na vida deles e receber semente deles. A gente recebe muita bênção através da companhia, da parceria dessas pessoas, né? Mas hoje eu estou aqui para falar acerca de algo que é essa questão da paternidade atrelada a uma coisa. A nossa paternidade principal, né? De onde nós viemos, está lá em Gênesis 1:26, que nós somos imagem e semelhança do Criador, e mais tarde com Cristo, né? Vem a palavra dizendo que Ele nos adotou, né? Através de Cristo, que nós estaríamos sentados nas regiões celestiais com o nosso Jesus. Bom, então, acerca disso tudo, né, eu levantei algumas coisas. O título hoje é Filhos do Rei. Filhos do Rei. E filhos do rei, a gente precisa entender o que é isso de fato, né? Filho do rei, ele herda o reino, ele herda o trono, ele herda toda a riqueza, ele herda tudo que está disponível para ele no reinado, ok? E eu quero aqui citar, eu gosto sempre de fazer isso, faço umas pesquisas e mostro alguns detalhes, né? Na nossa atualidade, não quero falar ainda do passado, mas na nossa atualidade, algumas famílias reais, algumas pessoas aí que estão em evidência ainda na monarquia, né? Vamos ver aqui, ó. Primeiro que eu elenquei aqui foi Príncipe Alberto II de Mônaco. Engraçado Mônaco, porque é o seguinte, ele é príncipe desde 2005, né? Quando seu pai faleceu, isso.
e ele assumiu. Só que detalhe, ele continuou príncipe, né? Porque assim, Mônaco é muito pequeno, mas há um relacionamento diplomático com várias nações, e eles resolveram ali, por consenso, em manter o principado, não ter um rei, né? Mas ele age como se fosse um rei, ele é o líder, o chanceler máximo ali daquela região. Nosso saudoso Ayrton Senna foi muito amigo do rei de Mônaco, né? A gente sabe que era o cara que dominava aquelas pistas de Mônaco, uma das mais difíceis de pilotar na área da Fórmula 1, né? E o nosso Ayrton Senna dominava aquilo ali. E ele tinha um grande fã ali, que era o próprio rei de Mônaco, e virou amigo do Ayrton Senna. Quem acompanhou o Senna, né, o pessoal da minha geração aí, quem chorou na morte dele como eu me lembro muito bem, no dia da morte dele, estava vendo a corrida e eu tive que sair rapidinho para comprar alguma coisa para minha mãe, para o meu pai. No momento que eu cheguei a gente chamava de venda, era um mercadinho, que era também de amigos. Cheguei lá, tinha uma televisão, todo mundo assistindo, todo mundo parava para assistir as corridas com a Ayrton Senna, né? E aí tinha acabado de acontecer o acidente, e a gente olhou e viu, cara, eu me lembro muito bem a cabeça dele caída assim, eu falei, meu Deus, que loucura. E logo depois veio a morte dele, o anúncio da morte, né, que foi bem trágico, todo mundo lembra, mas também lembra da pessoa que era o Ayrton Senna, era um cara fantástico, né? Mas enfim, voltando aos nossos, né, monarcas, a monarquia aqui que nós temos na atualidade. O segundo, detalhe, esse príncipe Alberto de Mônaco, ele tá contaminado pelo Covid, exatamente. Parece que saiu aí uma nota que o exame dele foi no final de março aí, né? Então, mas está se recuperando. Vamos, né, abençoar a vida dele aí, porque a cura já foi dada há mais de 2000 anos atrás. E é isso, a gente tem que declarar, crer com o coração e declarar com a boca, né? E a gente declara que ele está curado em nome de Jesus. Passando aí pro próximo, Príncipe Maha Vajiralongkorn, da Tailândia. É um nome sinistro, não deve ser nem assim que se pronuncia. Mas foi um cara educado, é um cara que foi educado no Reino Unido e na Austrália, sucessor do atual rei Bhumibol Adulyadej. Aliás, desculpa, ele já assumiu, tá? Esse rei, Bhumibol Adulyadej, ele morreu em 2016, tá? Então ele se tornou rei em 2019. Então houve um período de luto desse rei muito grande. Tem várias tradições da Tailândia e só foi proclamado rei mesmo em 2019, né? Ele é um dos monarcas mais ricos do mundo. A sua fortuna está estimada aí em torno de 35 bilhões de dólares. Está aí, exercendo a monarquia, né? O próximo que eu vou citar aqui é o Príncipe Felipe VI. Ele é rei da Espanha desde 2014. E nesse caso aqui, o pai dele ainda em vida, Juan Carlos, o rei Juan Carlos, abdicou do trono em 14, né, dando a sucessão ao seu filho e a princesa Letícia. Eles têm o rei, atual rei Felipe VI e a princesa Letícia tem uma filha mais velha, Leonor. Atualmente ela vai fazer, ou está com 15 anos, uma coisa assim. E ela é a famosa princesa das Astúrias, né? Ela que é a sucessora aí, de linha de frente aí do rei, quando ele abdicar ou vir a falecer, né? E em seguida tem a outra irmã dela, Sofia, com 13 aninhos, que segue também aí na linha de sucessão. Mais tarde, mais para frente, a gente tem aí também Princesa Sonandetchen, do pequeno país de Butão. Ela é formada em Relações Internacionais por Stanford e tem pós-graduação em Harvard. Ela também está por aí. Ela é nova, ela tem, se eu não me engano, acho que 35 anos, 34 anos. E chama atenção por ser uma princesa muito bonita, casada com também um cara muito estudado, que atua também no governo.
Ela atualmente é líder do jurídico lá daquele país, do judiciário, né, aliás, daquele país, e outras linhas lá. Outro que eu levantei aqui foi Håkon Magnus, da Noruega. É o príncipe da Noruega, né? Ele vai fazer esse ano 47 anos. Ele é o filho mais novo do rei Haroldo V. Ele é rei, Haroldo V é rei desde 91. Bom, a Noruega é um país fantástico, eu ainda quero conhecer. Ele tem o maior índice de IDH há muitos anos, Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano é um índice que foi criado aí por uma pessoa, né, um economista, junto com outros estudiosos, e implantado pela ONU desde 90 e alguma coisa, não me recordo muito bem, tá? Mas esse índice hoje é utilizado muito para definir o país como desenvolvido, em desenvolvimento e subdesenvolvido, né? Na época que eu estava na escola ainda, não se falava esse termo em desenvolvimento. E hoje a gente tem, né? Que são os países emergentes, né? O próprio Brasil é um país emergente, é um país em desenvolvimento. E assim, alguns itens eles utilizam para fazer essa métrica, né? Que é medidas comparativas entre riqueza, educação, alfabetização, expectativa de vida, natalidade, e tem outros itens ainda. E aí, com base nisso tudo, eles medem o bem-estar da população, bem-estar infantil também, e entregam essa classe como desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. E a última lista, que foi em 2019, a Noruega permanece lá em cima, né, um índice bem alto. O Brasil manteve aí a posição 79ª, ou seja, 79. O Brasil está no índice 79, está no ranking em 79. E assim, são vários fatores. A gente analisar geograficamente a Noruega e geograficamente o país, Brasil, a gente começa a fritar a nossa cabeça. Gente, o Brasil ele tem uma posição geográfica estratégica, maravilhosa, clima bom, terra boa, tudo que se planta colhe ou dá. Minérios, então, nem se fala, né? Tá aí o nosso atual presidente falando muito de um minério que nunca se falou, molibdênio, nunca se falou nisso aí, né? E é um minério riquíssimo e não se falava nisso. Agora tem levantado questões. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem levantado estudos acerca disso aí. Em breve deve sair alguma novidade, né, em cima disso. Mas assim, enfim, dentre outros minérios, a gente tem uma riqueza fantástica. E vê que tem uma peia presa, e a peia não está lá no Congresso, a peia está no povo. O povo precisa soltar a peia, aprender que toda essa qualidade de vida, essa expectativa de vida depende do próprio povo, né? Eu preciso pegar tudo que eu tenho de vontade e a energia que eu tenho canalizada aqui em vencer, em sair da pobreza ou melhorar meu índice de desenvolvimento humano, e de soltar para fora, em forma principalmente de voto, né? Em forma de voto, em forma de não vender seu voto, não ser comprado mais, não ser mais alienado, mas ser inteligente, botar em prática o que realmente vale, não é entrar em ideologias e sair defendendo um ou outro. Cara, a gente tem que pensar racionalmente o que é bom para o país. Não adianta nada eu falar contra o liberalismo, mas ser um cara que invisto e quero andar só com telefone de última geração, roupa de marca e tal, óculos caro na cara. Então acho que tem que, né, a gente tem que ser realista, tá? Mas não quero entrar em detalhe político, acho que cada um tem suas decisões, cada um sente o que deve sentir, cada um tem sua mente, sua forma de pensar. Mas a única coisa que eu quero falar é que a gente precisa só ser inteligente o bastante para não entrar em conflitos políticos, principalmente.
Porque eu e você estamos só com a mão assim, ó, recebendo a migalha que cai. Se eu entro em conflito, porque eu estou defendendo esse cara que solta um tipo de migalha e defendo esse outro que solta outro tipo de migalha, esses caras vão continuar soltando migalha e os bobão aqui, ó. E a gente está brigando e continuando com a migalha. A gente tem que ser inteligente o suficiente de parar, deixa esses caras para lá, meu. É aquela velha retórica, não vamos mexer com briga de cachorro dos outros. Entendeu? Vamos cuidar do nosso, vamos fazer diferença, vamos um ajudar o outro, um lavar a mão do outro, um oferecer serviço para o outro. Tá? Desde os primórdios a gente entende o quê? Que as coisas funcionavam assim. Um criava gado, o outro cabrito. Vamos trocar carnes. Vamos trocar, eu produzo cenoura, eu produzo batata, vamos trocar. E a gente precisa ser assim, cara. Começou o comércio dessa forma, com câmbio, né? Com trocas. Mas enfim, vamos passar aqui para voltar para o nosso foco e passar para o que a gente estava falando. Próxima da lista aí é a Princesa Vitória da Suécia. Atualmente ela vai fazer 43 anos. Herdeira do rei Carlos XVI Gustavo. Desde 73 no trono, tá, esse Carlos. Teve um fato curioso também, que eles têm uma aprovação da linha de sucessão, então tem que passar por uma aprovação. No caso dela, em específico, o ato de sucessão dela foi aprovado em 1980. Próximo da lista é Princesa Bússia. Bússia, de Gana. Ela estrelou em alguns filmes de Hollywood. Ela abriu essas portas aí, né? Aproveitou a influência que ela tinha como reinado e ela abriu essas portas. Ela já participou de canções com Stevie Wonder até. É bem bacana a história dela. Ela tem atualmente 53 anos. E um filme muito importante que ela participou, um filme muito bom, vale a pena aí, um filme já um pouco antigo, A Cor Púrpura, um filme muito bom, fala sobre divergências raciais e tal. Vale a pena assistir, A Cor Púrpura, né? Então ela estrelou nesse filme, tá? Outra é a Princesa Sicaniso Dlamini. Ela atualmente com 32 anos, filha mais velha do rei Mswati III da Suazilândia. Olha só que curiosidade. Ela é a primeira dos seus 30 filhos. O cara tem 30 filhos. E ela é filha da primeira de suas 10 rainhas. Então, o cara aprendeu muito bem com o rei Salomão aí, né? E botou em prática o que o rei Salomão praticava, né? Então o cara teve 10 rainhas, 30 filhas e 30 filhos, né? E ela é a primogênita ali. Primogênita da primogênita. Passamos aí então para o próximo, que é o príncipe Naruhito do Japão, herdeiro do imperador Akihito. O príncipe do Japão, ele é o cara que está na linha de frente como um chanceler ali. Ele que representa o império, né, no exterior, ele está à frente das forças armadas, então ele tem uma posição bem ativa no reino, né, lá no império do Japão. E assim, é um cara que tem que estar sempre estudando, é um cara que tem que ter a cabeça dele no lugar. Não é porque eu sou filho do imperador que eu tenho que fazer besteira. Não é bem assim, né? A gente está cansado de ver que filhinho de papai não dá em nada, né? Só ganha má fama e destrói as coisas que tem por direito, as coisas dos outros, né? E muitas vezes quando o pai morre o cara afunda. Conheço muita gente assim, infelizmente. E aqui voltando para a palavra também, a gente partindo para o princípio da palavra, o próprio rei Davi, eu levantei aqui a linhagem de filhos que ele teve, né? Em Hebron, ele teve Aminon, Quileabe, Absalão, Adonias, Cefatias
e Trefão. Tá em 2 Samuel, capítulo 3. Em Jerusalém, ele teve Samua, Sobate, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifete. Lembrando que em Jerusalém ele também teve Tamar, né, que ela foi citada somente lá no capítulo 13, irmã de Salomão. E, bom, acontece que era uma prática comum, reis, naquele tempo, no tempo da Idade Média, terem esposas e concubinos, né? As esposas porque assim, ele casava várias vezes para poder fortalecer relações. Então as relações internacionais se davam através de casamentos. Eu vou casar com a filha de fulano de tal porque eu vou ter uma relação com tal país. Então isso acontecia. A gente partindo pro sucessor do rei Davi, o Salomão teve mais de 1000 esposas, né, como fala lá na Bíblia. E nisso, entre esposas e concubinas. E ele teve um relacionamento assim. Foi um reinado que não tinha guerra, mas Salomão tinha uma sabedoria ímpar, né, foi assim, uma das orações mais marcantes e mais fantásticas que eu vi na Bíblia. Foi Salomão, quando ia herdar o reino, ele não era um homem de guerra, então assim, ele tremeu as bases, ele pensou, falou assim, caramba, e agora? Tô lascado, como que eu vou fazer? Meu pai era um homem de guerra, meu pai era um cara brabo, sabia governar, sabia julgar e sabia defender o povo também, assim como atacar. Agora e eu? Eu sou um merdinha, cara, eu sou um nerd, o que eu faço? Só que o que acontece? Ele não sabia isso, mas ele teve uma oração sincera, a palavra é clara em mostrar a oração de Salomão, né? Ele orou, falou para Deus, Deus, eu não quero, eu abdico de toda a riqueza, mas eu preciso de sabedoria para poder ter um reinado excelente, sabe? Um reinado que eu possa abençoar meu povo, saber levar Jerusalém da forma correta. E aí a palavra fala que Deus ouviu a oração de Salomão e conheceu a sinceridade no coração dele, né? Viu a sinceridade no coração dele e disse que ele seria não só o homem mais sábio da terra, mas também um homem de muita riqueza. E a gente sabe, até filmes, né? As Minas do Rei Salomão, assisti muito quando era moleque. E assim, era objeto de desejo de arqueólogos, né? Imagino que tem muita gente aí ainda em busca dos tesouros de Salomão. Mas Salomão teve muito tesouro e muito relacionamento. As pessoas sentavam para conversar com Salomão e ficavam admiradas da sua sabedoria, né? E vale aqui citar um exemplo que ele foi julgar uma vez foi julgar aqui uma mãe, né? Eram duas mães. Uma que era a mãe verdadeira de uma criança e outra era uma mãe que estava querendo roubar a criança. E aí as duas brigando por causa daquilo, o filho é meu, filho é meu, filho é meu. E aí levou diante do rei para que o rei julgasse. E aí ele olhou aquelas duas mulheres. E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, para não haver mais briga, vamos partir a criança no meio. Uma fica com a metade, a outra fica com a outra. Aí foi aonde veio a mãe. A mãe verdadeira olhou e falou assim, não, eu pode passar o filho para ela, é dela. Ficou, mesmo que ela ficasse triste, mas ela olhou para a vida da criança, né? Abdicou a criança. E aí ele tomou a decisão dele, não, filha daquela ali que abdicou da criança. Então, assim, ele tem várias outras passagens que citam da sabedoria de Salomão. O próprio livro de Provérbios é fantástico. Enfim, mas os reis precisam seguir algumas instruções. Assim como os filhos dos reis também. Absalão, por exemplo, foi um dos filhos de Davi que quis tomar o reino do pai. O pai ainda rei, sabe? Ainda rei. O pai teve um exemplo na vida que foi o momento que ele sabia que ele era herdeiro,
do trono, sem ser filho, né, do próximo rei, mas ele foi ungido como rei. Mas existia um rei, existia uma autoridade e ele respeitava isso, porque ele sabia que o rei que estava na ocasião, né, o rei Saul, ele foi ungido por Deus. E ele respeitava essa autoridade que Deus concedeu ao rei Saul, ao rei da ocasião. Então ele foi um cara sábio no sentido de, sabe, esperar a coisa acontecer. O rei perseguiu, o rei Saul ficou louco e com muita inveja, e o povo gostava muito de Davi, porque Davi era um cara carismático e vencia as batalhas, e aparecia o nome dele sem ele querer, mais do que o próprio rei, né? Mas o próprio rei também, ele cometeu algumas imprudências, enfim. E aí aconteceu de esperar a morte de Saul e ele assumiu o reinado, né? E ele foi respeitador. Já o filho dele não foi assim. O filho dele primeiro começou a contaminar a classe do povo ali para poder ter gente do lado dele. E aí começou a perseguir o pai. Mas ele nunca foi contra o filho dele. Ele fugia para não ter que matar o filho. Porque o poder todo que Davi tinha, tanto como rei, como por ser um homem de guerra sábio, experiente, ele, a qualquer momento ele poderia atropelar o filho dele, mas ele foi tão sábio na época que ele preferiu fugir, abdicar temporariamente. Ele não abdicou declarando, mas ele saiu, abandonou mesmo ali para evitar o conflito e entregou na mão de Deus. Não, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe, o Senhor é o Senhor da justiça, o Senhor é justo, e as coisas vão acontecer conforme a sua justiça. E as coisas aconteceram conforme a justiça de Deus, de fato. A gente pode ver mais para frente que teve uma morte ridícula o filho dele, né? Teve uma morte no meio de uma guerra, cavalgando ali, teve a cabeça dele presa num galho, ficou pendurado por um galho, e veio alguém e pum, matou ele. Ridículo isso. Mas, enfim, consequências de imprudência como filho de um rei, né? E a própria Bíblia diz aqui num texto, está lá em Deuteronômio, capítulo 17, eu vou ler aqui o trecho, tá? A partir do verso 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os seus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e se um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, ou seja, escravizar, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdote. Terá consigo e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e desses estatutos para o cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, está aqui clara a palavra de Deus falando sobre reinado, sobre autoridade sobre alguém, sobre um reino, sobre uma cidade, sobre um estado, sobre uma empresa, sobre uma família. Isso é muito prudente. A gente primeiro aqui, não devo focar nos meus bens materiais. Tá? Eu não tenho que deixar o meu coração preso a essas coisas. Isso não tem que ser meu objetivo. Isso tem que ser uma consequência natural. Tá? Multiplicar mulheres. Então aqui ele é bem claro. Não tem que ser um cara de muitas mulheres. A gente pode ver que todas as besteiras que aconteceram com o próprio rei Davi, muitas besteiras que aconteceram com o próprio rei Davi, veio de problemas com mulheres, com mais de uma mulher. Se o cara fosse um rei de uma só mulher, ele ia ser muito mais prudente. Entende? O problema que aconteceu com Salomão, por exemplo. Salomão, mais de 1000 mulheres.
o coração dele começou a desviar. Ele começou a tendenciar para atender as mulheres, que com certeza ele deveria ter mulheres fantásticas, maravilhosas. Começou a tendenciar para as culturas que essas mulheres traziam, tá? Para a religiosidade que essas mulheres traziam. Como conta a mesma palavra, tinham mulheres que vinham de tradições de deuses que precisavam, como o deus Moloque, que exigia como assim, a cultura, né? Não esse deus, porque isso nada existe, mas exigia como um dos sacrifícios sacrificar crianças. Daí veio esse nome Moleque, né? Mas a gente não é religioso e a gente usa para outro sentido. Então, Moloque era um deus que eles faziam sacrifício de crianças para eles. E o próprio Salomão caiu na besteira de sacrificar para outros deuses. Então, assim, começou a ruína ali, numa simples abertura do processo de ter concubinas ou outras esposas. Então, tá aqui a regra. E o principal, tá? O principal, que é a orientação de Deus aqui, não se afastar disso aqui, ó. Não se afastar disso aqui. Isso aqui te leva a lugares altos. Sempre onde você estiver e tiver consigo a palavra, mas consigo a palavra ela tem que estar, sempre eu tenho que estar meditando nela, ela tem que estar aqui dentro e ela tem que estar aqui, ó, na saída da minha língua. Foi assim que Jesus venceu as tentações do deserto, com a palavra. Com a palavra. Ele poderia a todo instante mandar queimar aquele diabo imundo lá e mandar embora, mas não, com a palavra. Ele quis mostrar que com a palavra a gente consegue tudo. Não é com ignorância, mas é com a palavra. Muitas vezes tem pessoas que dá vontade, sabe, você partir para a ignorância, para o lado físico. Mas repreenda com a palavra, mano. Repreenda com a palavra. Você é cheio da palavra, você é capaz de abrir sua boca e declarar fogo do céu, literalmente, tá? E eu quero ler um texto, tá lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Na verdade, da parte B do versículo 5, tá? Até o verso 6, diz assim, ó: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus nos concedeu reino. Nós somos reis e sacerdotes do Senhor. Davi era um sacerdote também. Entende? Davi também era um sacerdote, além de rei. Então, isso aqui nos foi concedido. O próprio Melquisedeque é citado na Bíblia também. Está aqui, ó, Gênesis, capítulo 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então, assim, nós fomos constituídos através do sangue derramado de Cristo, através da paternidade que nós herdamos. Nós fomos constituídos reis e sacerdotes nessa terra. Então, como rei e sacerdote, a gente precisa ser prudente. A gente precisa ter essa prudência na palavra, em agir conforme um rei e sacerdote. Se a gente for analisar como um rei e sacerdote, o próprio provérbio de Salomão fala lá no verso, deixa eu abrir aqui. Já estou finalizando, não quero estender muito. Já estendendo, né? Tá, 31, verso 31, versículo 8, veja bem: abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Essa é a função de um rei. Essa é a função de um rei. A gente tem que estar amparando mesmo, sabe? Abrindo a nossa boca em favor das pessoas, abrindo a nossa boca para abençoar, para declarar caminhos abertos, sabe? Ontem citei aqui aquele grande homem de Deus, o Reinhard Hitler, e ele
ele esses dias passou por um dos momentos, eu estava até contando para a Gi, que a Gi não acompanhou esse depoimento dele. A esposa dele gosta de correr e tal. E aí ele disse que tinham ido para, acho que para Santa Catarina, não sei se Curitiba, algum lugar ali. Curitiba, Paraná, né? Mas ele tinha ido em algum lugar, não me lembro o local. Ele foi para a esposa dele correr, participar de uma corrida lá. E aí aconteceu dela torcer o pé numa esteira. E de imediato inchou o pé dela, né? E aí ele disse que ela gritou, ele correu lá e viu ela lá, e na hora viu o inchaço. Ele botou a mão e ordenou que aquele inchaço saísse. E aí o inchaço saísse. Ele declarou que a cura já havia sido feita. O inchaço saiu. Na hora, imediato. E aí, só que ela reclamou de dor. Então, assim, interrompeu o processo da corrida, foi embora para casa. E ele falou para ela, não, vai para a cama, descansa, fica tranquilo. Vai descansar, deixa essa coisa aí passar. Só que a esposa ficou encucada com aquilo, porque a dor era intensa, não melhorava, né? Não passava. E aí ela falou com ele, falou, não está passando a dor. Aí ele falou para ela, olha, a palavra fala o quê? Que Cristo já nos deu a cura. A palavra fala que Cristo já nos deu a cura. Para que eu vou pedir algo que já foi dado? O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que convencer o meu coração de que a cura já foi dada. E aí eu falar com a minha boca. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. E aí ela partiu para esse princípio. E ela começou a declarar no coração dela, sabe? Ó, coração. Creia, porque foi dito. Eu creio. Então creia, em nome de Jesus eu te ordeno, creia. E aí ela conseguiu um processo com ela mesma e convenceu o coração dela de que a palavra que o Senhor Jesus lançou se cumpriu. E ela declarou, eu sou curada. Naquele momento ela levantou, andou, diz que em 2 passos ela sentiu dor. E depois ela não sentiu mais. E no mesmo dia ela voltou para a esteira, fez treino, correu 10 km sem dor nenhuma. Então assim, a gente precisa aprender com esses grandes homens de Deus a tomar posições em nossas vidas em relação ao que a palavra fala. Quantas vezes, nós aprendemos de forma errada, mas quantas vezes eu estive orando, pedindo para Deus curar. Meu Deus, mas ele já deu a cura, por que eu estou pedindo cura? Veja, cabe a mim, como profeta e sacerdote, declarar a palavra, porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Confesso a palavra. Essa tem que ser a minha vida. Eu quero finalizar aqui citando um livro que eu já li 2 vezes, que sempre que eu posso eu leio de novo, tá até bem surradinho, ó. Esse cara aqui, ó, tá de cabeça para baixo, mas eu vou ler para vocês aqui. Cabeça para baixo não, tá ao contrário porque eu tô usando a câmera da frente, né? Mas aprenda a viver como filho do rei. Ele é de um cara chamado Harold Hill. Fantástico esse livro. Isso aqui é um cara. Deixa eu ver se tem aqui no sumário falando da idade dele. Prefácio, parará. Tem algumas pessoas aqui que dão depoimento. Deixa eu ver se fala a idade dele aqui, a época que ele... Não, acho que não fala. Tá lá no meio do texto lá do livro, eu não... Mas enfim, eu quero resumir. Ele fala sobre a vida dele, como que ele tomou postura como filho de Deus, né? Ele tomou uma postura assim como filho de rei mesmo, sabe? A postura como filho de rei. Ele começou a usar a palavra em desafios da vida dele, né? E mostra que ele assim rompeu todas as barreiras, cadeias, peias de religiosidade. É impressionante esse livro, porque assim, é um cara que viveu há muitos anos, sabe? No passado, e botou em prática a palavra da fé. E quando a gente aprende a palavra da fé, meu amigo, você se liberta, né? Então, como um filho do rei, a gente precisa de fato aprender a viver como um filho do rei. Cara, esse livro é bom porque, olha só, ele é fininho, tá? Ele é fininho.
É baratinho, então se você hoje com a internet, ele tem aqui 150 páginas, 150 páginas. Como diz um amigo meu, desculpe o termo, numa cagada se lê. Esse livro aqui é um livro que você deve ter de cabeceira, tá? É um livro que te inspira, é uma linguagem fácil de entender e assim, quem tem problema de ansiedade com roer unha, você vai roer mais ainda, você vai roer o dedo, porque assim, é um livro louco que você quer ler o tempo inteiro, quer acabar ele o mais rápido possível, porque ele te atrai mesmo, sabe? O estilo de vida de Harold, que Harold Hill adotou, é fantástico. E assim, não era um cara pobre, não passava necessidades financeiras, entendeu? E o cara resolveu andar como filho do rei. E o estilo de vida que ele tinha e que ele passou a praticar, a gente se espelha muito. São coisas que fazem parte da nossa realidade, né? Então, assim, é uma dica que eu dou. Pegar esse livro aí, comprar, é baratinho mesmo, na internet você acha. Eu vou tirar depois um print aqui e citar o livro, tá? E, bom, é isso. Quem chegou por último, vi que a Simone chegou aí por último. Simone, é bom ver você aqui, viu? Minha mãe. E dizer para vocês que a live vai ficar gravada, pode assistir de novo, tá? Falei algumas coisas acerca de filhos do rei, né? Citei alguns exemplos aí de reinados que ainda existem. E assim, e dizer que você é um filho de rei, que Cristo te tornou um rei nessa terra. E a gente precisa exercer esse reinado com sabedoria. E a palavra está aí para nos trazer essa sabedoria. E lembre-se, sabedoria é pegar o conhecimento e pôr em prática. O nome do livro, Simone, é Aprenda a Viver como Filho do Rei, de Harold Hill. Eu vou colocar aqui... Não preocupa, a live vai ficar salva, tá? Vocês assistem depois. Eu vou colocar o nome do livro no print aqui no story, tá? E assim, é uma dica. Aprenda a viver como filho do rei. Eu sempre tive esse livro de cabeceira, já bati minha cabeça várias vezes por não viver como filho do rei. E esse Covid-19 aí me foi uma mola para eu poder voltar a viver como filho do rei. E tem sido, graças a Deus. Então é isso, tá? Eu quero abençoar a sua vida, eu quero fazer uma oração hoje, finalizando aí. E tá, pedir para que você curta lá e comente, eu vou fazer o print, comente, isso é bacana para estender o alcance aí da mensagem, né? Não estou querendo atrair holofotes para mim, estou querendo atrair holofotes para a mensagem que eu quero deixar, porque o Senhor me deu essa graça de poder semear aquilo que Ele me dá em abundância, né? E eu quero dar em abundância também. E aí, da mesma forma que eu sempre digo, se tiver uma questão a ser levantada, se quiser bater um papo em particular, me chama no direct, quiser um WhatsApp, me chama no direct que eu dou o meu número, quiser uma ligação, qualquer coisa, tamo aí, junto pra gente vencer essas batalhas do dia a dia, né? Uma guerra, até isso, eu falei esses dias que eu tive uma banda e eu usei uma frase para uma das letras, né? Era uma banda que a gente só cantava em inglês e uma das frases da letra era que em uma guerra havia muitas batalhas, né? Mas que todas elas seriam vencidas. E nós vivemos uma batalha de uma guerra. Estamos em uma batalha dessa guerra principal, né? Que é a vida no mundo antes do Senhor Jesus é uma guerra. Antes da segunda vinda do Senhor. E a gente pode ficar tranquilo, meus amados, que a palavra fala o seguinte, todo olho verá, né? Mas quando a gente chegar a ver o Senhor, a gente já vai estar subindo, né? E quem de fato vê aqui na terra, é preocupante. Mas a gente que herdou o reino aí, que já confessou o Senhor como Senhor e Salvador e vive o que a palavra diz, a gente
não vai viver essas tormentas que vão vir pela frente. Isso aqui são situações que o Senhor Jesus disse, né? Ele falou que no mundo teríamos aflições, mas que que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, tá? Mas é isso. A live vai ficar gravada. Eu quero abençoar a sua vida e vou finalizar com a oração agora, tá? Querido e amado Deus, eu quero louvar o teu santo nome, ó Pai, por mais uma oportunidade de semear aquilo que o Senhor tem nos enchido. Agradecer pela tua maravilhosa palavra, Pai, e pela liberdade que nós temos em acessá-la hoje, Pai. Eu sei que grandes pessoas, grandes homens de Deus viveram tormentas, viveram sacrifícios para poder tornar essa palavra disseminada pelo mundo. E quantas, Senhor, nações ou pessoas ainda também não têm acesso a essa palavra por impedimentos, seja religioso, seja, ó Deus, de governos, mas nós declaramos que essas pessoas terão liberdade e acesso à sua palavra. A tua palavra diz que todo olho verá, Pai. E que, ó Deus, nós também confiamos e descansamos em Ti, porque sabemos que o Senhor já venceu o mundo, Pai. Portanto, nenhuma ansiedade, nenhuma angústia irá tomar conta de nossos corações. Eu quero agradecer também, ó Pai, a oportunidade de poder estar presente nas redes sociais. O Senhor me dá a capacidade cada vez mais, ó Deus, de ter um relacionamento próximo de Ti e das pessoas. E abençoa, ó Deus, a vida dessas pessoas. E declaro que elas farão um excelente dia, Pai, de hoje. Em nome do Senhor Jesus é que eu finalizo, Pai. Amém. Queridos, Deus abençoe, façam sim um excelente dia, porque já foi profetizado e você tem essência para fazer isso. Amém? Um grande beijo. A live vai ficar salvada, vai ficar salva quem chegou mais tarde, tá? Deus os abençoe. Fui.